Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos aqui resolver algumas questões, né? Começando com o tema e-mail. Então, eu tenho aqui a primeira questão. O campo do e-mail destinado à realização de uma cópia oculta é... Então, um tema básico, mas bastante cobrado, tá? Veja que essa questão é bem atual, 2023. Então, sobre campos de e-mail ainda cai bastante. Então, essa questão aqui, ela é básica. Quais são os campos que eu tenho no e-mail? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o para, com cópia oculta, tá? Aí embaixo eu tenho aqui o assunto, né, que é opcional, se eu não quiser colocar assunto nenhum, a mensagem vai ser enviada do mesmo jeito. E aqui embaixo eu tenho, né, o corpo da mensagem. Também, se eu quiser enviar um e-mail sem escrever nada, o e-mail vai do mesmo jeito. O importante é eu colocar aqui, né, em um desses três, colocar para quem eu quero enviar essa mensagem, para uma pessoa, para uma empresa, enfim. Tenho que escolher pelo menos um desses três aqui, ó. Pelo menos um dos três eu tenho que escrever. Agora, o assunto e o corpo é opcional. Então, voltando aqui, ó, para a nossa questão, a gente pode descartar o para, certo? Ó, porque ele quer o cópia oculta, né? Ó, o para não faz parte. Aqui nós temos, ó, CCR, nada a ver também. O que poderia gerar dúvida são esses outros três aqui, né? Ó, o CC não é cópia oculta, é com cópia. Então, você vai lembrar das iniciais, ó, com cópia, C e C, com cópia. Aí, poderia gerar uma dúvida aqui, né, ó, porque na questão aqui, ele coloca assim, ó, cópia oculta. Aí você poderia achar que é só assim, ó, cópia oculta, né, ó, C, ó, e marcar o item E, ficar na dúvida. Mas cuidado, porque o correto é o item D, ó, com cópia oculta, tá? O correto é assim, ó, com cópia e com cópia oculta. Um tem duas letras, né? Aqui, ó, um tem duas letras e o outro tem três letras. Então, a questão bagunçou meio aí os itens, justamente para confundir o candidato, né? Mas você não vai mais errar isso aqui, tá? É bem tranquilo. Com cópia e com cópia oculta. Próxima questão é sobre teclas de atalho, né? São inúmeros atalhos que a gente tem que saber, mas é o jeito. Então, vamos lá. Ó. O Microsoft Windows é famoso por disponibilizar atalhos no teclado para determinadas funções. O atalho da função conhecida como executar é. Então, vamos lá testar aqui esses atalhos. No item A, o Ctrl R, geralmente ele é utilizado nos navegadores, tipo Google Chrome, Firefox. O que é que ele faz? Ele atualiza a página. É a mesma coisa que você apertar o F5. Geralmente a gente utiliza o F5, né? O F5 ele atualiza a página. Se você pressiona o Ctrl R no seu navegador, ele também vai atualizar a página, tá? Então, eles fazem a mesma função. Então, a gente já descarta o item A. O item B, o Windows X, abre esse menu aqui, ó. Quando você aperta o Windows X, aí no canto, se você estiver assistindo o vídeo pelo computador, você pressiona aí o Windows X bem rapidinho, ó. Ele vai abrir aqui, né? Tem um menuzinho, botãozinho do Windows aqui no cantinho, aí da sua tela. Quando você pressiona o Windows X, ele vai abrir esse menu aqui, ó. Certo? Ó, então, tem várias funções aí, ó, de gerenciamento, né? Ó, explorador de arquivo, configuração, gerenciador de tarefas, né? Então, tem várias opções aí para você se divertir. Logo, esse também não é o nosso gabarito. O item C e D, Shift R e Alt R, não encontrei nenhuma função no Windows para eles. Também não encontrei nenhuma função com esses atalhos aí em outros aplicativos, tá? O examinador deve ter colocado aí só porque tinha que colocar alguma coisa, né? Só para confundir mesmo. E o nosso gabarito, o que sobrou, é o item E, que é o Windows R. Quando você, né, aperta o Windows R, vai abrir essa janelinha aqui, né, ó, de executar. Então, tá aqui a nossa resposta, ó. Digite o nome de um programa, ó, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows abrirá para você. Então, quando você digita aqui o comando, né, que você quer e dá um OK, vai abrir, né, vai executar aí o que você solicitou. Então, de fato, o nosso gabarito item E. Próxima questão. A instalação de mouses, teclados e outros dispositivos no Windows e outros sistemas ocorre hoje em dia quase que de forma automática, pois o próprio sistema já reconhece o dispositivo após conectá-lo à máquina. Esse padrão facilitou muito a vida dos usuários por não precisar de nenhuma configuração a mais. Basta plugar o hardware e usar. Esses dispositivos são de um padrão conhecido como... Antigamente, quando a gente precisava plugar algum componente no nosso computador, algum hardware, por exemplo, uma webcam, uma impressora,
alguma coisa, algum dispositivo, a gente precisava ter também o driver, certo? Precisava do driver, que é o programa, né, o aplicativo, o software, que fazia com que o sistema operacional reconhecesse aquele hardware. Então, eu ia instalar uma impressora no computador, precisava ter o CD desse aplicativo, né? Eu precisava ter o software daquela impressora específica para que o Windows reconhecesse a impressora. Hoje em dia é muito prático, praticamente quase tudo que a gente compra e coloca no sistema operacional, coloca no Windows, ele já reconhece, certo? Então você não fica naquela loucura procurando o drive. Antigamente a gente tinha que ficar juntando vários CDs ou procurando na internet qual era o drive daquele dispositivo. Era um saco, era um enchimento de saco. Hoje em dia isso é muito difícil acontecer, tá? Geralmente a gente pluga lá e o computador já reconhece. Então, qual é o nome disso, né? Que padrão é esse? O que é que foi feito? Esse item A, Automatic, esse Hot Play e esse Plug and Hot, esses três aqui, eles não existem, tá? Eles não são padrão nenhum aqui na nossa área de informática. O que pode gerar dúvida é o item B e o item C, Plug USB e Plug and Play. Eu trouxe aqui essas imagens para a gente fazer uma contextualização aqui bem rapidinho, olha só. Aqui é a porta USB, né, que todo mundo conhece. Você carrega o celular, você liga um teclado, liga um mouse, um fone de ouvido, um impressor, tudo hoje praticamente é USB. Mas antigamente não era assim, era uma bagunça danada, digamos assim, né? Então a gente tinha aqui, ó, essa porta bem grande, ó, aqui uma porta paralela. Nós tínhamos aqui a porta serial. Geralmente, ó, os mouses, isso aqui ligava mouse, ligava os monitores antigos, aqueles monitor cabeção antigo, scanner, então era nessas portas aqui, ó. Veja que esse mouse aqui, bem antigo, ó, a entrada dele é serial, então tinha essa portinha aqui no computador e ligava aqui o mouse, né, encaixava aqui, ó, macho e fêmea. Aí, tem esse padrão aqui também, ó, que depois entrou o PS2, porta PS2. Que ligava teclado e mouse. Então, no lugar desse conector aqui, ó, tinha isso aqui, tá? Aqui na ponta, um era o teclado, o outro era o mouse. Não lembro qual a cor era de cada um, eu só lembro que um era o teclado, o outro era o mouse, tá? E era aquela misturada danada. Então, criaram o USB que era para padronizar, porque você ia comprar um mouse, aí você tinha que saber. Esse mouse, a entrada é PS2 a serial. Você ia comprar uma impressora, tinha que saber a entrada, sabe? Tudo era diferente, tudo era misturado. Então, o USB veio para padronizar. Então, hoje você vai comprar um mouse, não importa, você só compra o mouse e vem, e você já sabe que é o USB. Antigamente não era assim, tá? Então, o USB padronizou tudo isso aí. Quando começou essa transição, que eu acho que o USB foi criado em 96, se não me engano, criaram esses cabos aqui, ó, cabo conversor. Então, as pessoas tinham teclados e mouses com esse padrão PS2 e não queriam comprar outro, né? Porque era novo. Meu teclado, meu mouse era novo, eu não quero comprar outro. Então, eu comprava só um conversor. Então, numa ponta vinha os cabinhos para ligar no teclado e no mouse e na outra ponta vinha o cabo USB. Então, isso aqui vendeu feito água na época, tá? Porque todo mundo usava um outro padrão e teve que se adaptar, né? Então, mudou aí para o USB e aí esses conectores venderam bastante. Hoje em dia, acho que nem existe mais, não sei. Quem tem é relíquia, tá? Porque hoje tudo é USB. Então, aqui pra gente não é o item B, tá? Não é o padrão USB. Não é isso que a gente tá procurando. O que é que a gente tá procurando? O item C, o Plug and Play. O que é o Plug and Play? Eu trouxe aqui o conceito trazido no próprio site da Microsoft, ó. O PNP, né, é a parte do Windows que permite que um sistema de computador se adapte às alterações de hardware com intervenção mínima do usuário. Um usuário pode adicionar e remover dispositivos sem precisar fazer a configuração manual, ou seja, você não precisa ter um CD, um disquete, seja lá o que for, um pendrive. Disquete nem usa mais, né, mas antigamente usava muito. Então, por isso que eu citei o disquete. Então, você não precisa de mais nada disso para instalar, para que o sistema reconheça o seu hardware, tá? Então, ó, sem precisar fazer configuração manual e sem conhecimento do hardware do computador. Por exemplo, um usuário pode encaixar um computador portátil e usar o teclado, o mouse e o monitor da estação de encaixe sem fazer alterações manuais de configuração. Então, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Item C, Plug and Play.
né? O usuário, ó, não precisa, não vai precisar de nenhuma configuração a mais, basta plugar e o sistema já reconhece o seu dispositivo. Próxima questão sobre malware, né? Então vamos lá. Um malware pode bloquear um dispositivo ou criptografar seus conteúdos para extorquir dinheiro de seu proprietário. Em troca, os operadores de códigos maliciosos prometem, sem qualquer garantia, restaurar o acesso às máquinas afetadas ou aos dados. Esse malware é conhecido por... Então vamos lá aqui. O item A, ransomware. Ransomware torna inacessíveis os dados armazenados no dispositivo, geralmente usando criptografia, e exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário e não vazar os dados. Aqui já é o nosso gabarito. Aí você vai lembrar que ransom, essa palavrinha aqui, ó, significa resgate, em português, resgate, tá? Então, você vai lembrar, né, que para resgatar os seus dados, né, suas informações, você vai ter que pagar. Então, lembrou aí de dinheiro, né? Dinheiro, resgate, é o ransomware, beleza? A gente já viu que o item A é o gabarito, mas vamos continuar aqui nos outros itens, né? Vamos ver aqui os conceitos dos demais. Ó, o item B e C, eu trouxe eles juntos porque eles estão inseridos no mesmo contexto. Então, tem aqui, ó, spyware, né? Ó, projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Então, aqui nós temos um software espião, tá? Ele vai ser instalado na sua máquina, vai espionar as coisas que você faz e vai enviar essas informações para terceiros. Então, eu tenho aqui alguns tipos, né, de spyware, ó, keylogger, screenlogger, adware, stackware. Então, são tipos específicos de spywares, né? Então, aqui o item B e C eles estão inseridos no mesmo contexto. O keylogger é um tipo de spyware, beleza? Então, o item D, vamos lá, ó, killing, acho que é assim que se pronuncia, tá? Então, com o sucesso das redes sociais, os criminosos da internet não perderam tempo em criar um grupo de vírus, né? Então, o killing é aqui um vírus capaz de tirar o sossego dos usuários. Vírus do tipo killing, por exemplo, são capazes de enviar mensagens falsas, fazer postagens impróprias e até mesmo curtir publicações. Então, é um vírus aqui bem específico de rede social, né? Então, para acessar as contas, o killing se passa por um programa original, entretanto, após a instalação, incorpora informações pessoais, inclusive senhas, né? Então, ele rouba sua conta aí, pega suas informações e sua senha. Com isso, além de interferir no gerenciamento, gera problemas ainda maiores, como a dificuldade de recuperação do perfil. Então, ele rouba aí seu perfil e faz aquele destroço nas suas redes sociais. Então, são os vírus do tipo killing, item D, né? Então, vamos ver agora o próximo item E. E, por fim, o item E, o worms. Característica dele, propaga-se automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos sistemas e aplicativos instalados e enviando cópia de si mesmo de dispositivo para dispositivo. Então, a característica marcante dele, né, é que ele envia cópia de si mesmo automaticamente, não precisa, é diferente do vírus, né, que ele precisa da intervenção, ele precisa que alguém vá lá, clique no aplicativo, instale para ele começar a funcionar. O worm não, ele vai sozinho automaticamente enviando cópias dele mesmo. Vamos para mais uma questão agora sobre backup. O backup é a prática aplicada a dispositivos computacionais, como servidores de grandes empresas, smartphones, computadores pessoais, muito utilizada pelos mais diversos tipos de usuários. Para a realização dessa prática, pode ser utilizado um pendrive, uma mídia de DVD ou até mesmo um serviço de nuvem pago mensalmente. A prática de backup consiste em realizar uma cópia de segurança de quê, né? Então, vamos ver aqui os nossos itens. Item A, dos dados, né, dos dados que estão guardados em um dispositivo de armazenamento ou sistema para outro ambiente. Então, aqui, já é o nosso gabarito. Então, o que é o backup? O backup é uma cópia de segurança. Eu tenho o meu computador, aqui meu computador, meus dados estão armazenados aqui, e eu vou fazer uma cópia de segurança. Eu vou copiar esses dados para outro, né, para outro ambiente, para outro computador, para outro, vou colocar meus dados aqui, para outro, pode ser um pendrive, pode ser para uma outra mídia de DVD, pode ser para um serviço de nuvem, pode ser para outro computador. O importante é eu gravar esses dados em outro local, em outro ambiente. Por quê? Porque se eu deixo no mesmo, por exemplo, se eu tenho um computador, aí eu copio meus dados
em outra pasta dentro do mesmo computador, se o meu computador queimar, se acontecer alguma coisa com o meu computador, se ele for roubado, enfim, o que aconteça, não adiantou de nada eu fazer uma cópia, certo? Se eu deixar dentro do mesmo equipamento e ele não funcionar mais, eu vou perder tudo do mesmo jeito. Então, não adianta de nada fazer uma cópia de segurança e deixar armazenado no mesmo local. Então, quando eu faço a cópia de segurança, eu transfiro os meus dados, né? Transfiro não, eu copio meus dados para um outro ambiente, né? Se for pouca coisa, eu boto no pendrive, se for muita coisa, eu coloco num serviço de nuvem pago, eu coloco em outro computador, um HD externo, enfim, coloco em outro local, tá? Então, você já fica ciente aqui, ó, que é para outro ambiente. O item B, ele disse, ó, dos dados que estão guardados em um dispositivo de armazenamento ou sistema para o mesmo ambiente. Então, é o que eu falei, se eu colocar no mesmo local, né, se eu copio no notebook, dentro do próprio notebook, e o meu notebook for roubado, ou pegar fogo, ou não prestar mais, eu vou perder tudo do mesmo jeito. Então, essa cópia não vai servir de nada, certo? Do mesmo jeito, se eu salvar no computador, aí eu tenho um HD no computador, e eu crio uma pasta lá e copio tudo para dentro desse HD no mesmo computador. Se meu computador não prestar mais, se meu HD queimar, vou perder tudo do mesmo jeito. Essa cópia não vai adiantar de nada. Então, tem que ser sempre para outro ambiente, tá? No item C, ó, dos dados que estão guardados em um dispositivo, em outra pasta, ó, no mesmo dispositivo. No mesmo não, tá? No mesmo não serve de nada. O item D, ó, o item D e E ele colocou ó, de fotos, e o item E colocou de documentos de texto. Aqui ele restringiu, né? Uma cópia de segurança não é só de fotos, nem só de documentos de texto. É de tudo que tem no seu computador, né? De todos os seus dados, tá? Não importa o que tipo seja. Se é uma foto, se é uma música, se é um áudio, se é um programa aí da sua empresa, não importa. Todos os dados que estão guardados no seu dispositivo vão ser copiados para um outro dispositivo, tá? Então, nosso gabarito, item A. A próxima questão é sobre extensão de arquivo, tá? Extensão de arquivo. Assinale a alternativa que apresenta o formato, né? Aqui ele não colocou a palavra extensão, mas é isso que está perguntando. O formato em que, por padrão, o Microsoft Word salva um novo arquivo. Então, eu colocou aqui por padrão, porque nós temos algumas opções aqui, ó, em que o Word pode salvar, né, um novo arquivo, ó. Então, o item A, XLSX, aqui é um padrão do Excel, tá? Que é o padrão do Excel. Então, a questão trouxe, ó, DocX, ODF, HTML, PDF. Então, quando você vai salvar um arquivo no Word, então eu trouxe aqui a telinha, ó, quando abre lá a tela do Word que você vai salvar, bem aqui você vai colocar o nome, né, nome do arquivo, ó, e aqui em tipo, quando você clica, abre esse menu aqui, ó. Por padrão, é o DocX, que é o que a questão trouxe. Mas a questão também trouxe, ó, opções como PDF, HTML. Então, você pode salvar arquivos no Word com todas essas extensões, tá? Ó, então, são várias, ó. O Doc, né, que é o padrão antigo, 97 a 2003, ó. Dot, que é modelo do Word, enfim. Então, aqui eu tenho várias extensões, tá? Então, voltando aqui para a questão, ó, o nosso gabarito é o item B, DocX, né, que é o padrão do Word, mas também poderia salvar em HTML e em PDF, como a gente viu na tela anterior, beleza? Próxima questão sobre planilha eletrônica. Ó, em um software de edição de planilhas eletrônicas, ele trouxe aqui os exemplos, ó, como Microsoft Excel, OpenOffice Calc ou LibreOffice Calc. Que fórmula pode ser utilizada para somar os valores que estão no intervalo das células B2 a B7, incluindo as células B2, B3, B4, B5, B6 e B7. Então, tudo que tem aqui de B2 a B7. Aqui a gente já pode descartar o item D e o item E, porque eles colocaram na referência, ó, tudo emendado, ó. É como se fosse uma célula só, tá? Não tem nenhum sinal dividindo o B2 e o B7, tá emendado. E no item E ainda colocaram o B1, né? Piorou, porque a gente quer começando do B2 e terminando no B7. Então, o item D e E estão fora. Vamos ver aqui, ó. Item A. Vamos só recapitular um negocinho aqui, ó. Quando eu coloco, a questão nem complicou muito não, mas vamos recapitular. Quando eu coloco dois pontos, eu quero dizer até. Quando eu coloco ponto e vírgula, i. Então, a questão está pedindo do B2 até o B7. Então, de cara aqui, nosso gabarito é o item A, né? Porque ele coloca aqui, ó, dois pontos, tá? Então, dois pontos é do B2 até o B7, né? Colocou só um A, mas é até, né? A mesma coisa. De B2 até B7 é dois pontos.
O item B ele colocou uma subtração aqui, ó, então já está fora. E o item C colocou o sinal de mais. Essa fórmula do B e essa fórmula do C, elas também funcionam. Porém, no item B ele vai subtrair e no item C ele vai somar apenas B2 e B7. É como se fosse ponto e vírgula. Se eu colocar soma B2, ponto e vírgula B7, ou se eu colocar a soma B2 mais B7, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, aqui é o item C. Como a questão está pedindo do B2 até o B7, nosso gabarito é o item A, tá bom? Mas tanto a fórmula que tem na letra B como na letra C funcionam, certo? Só não atendem ao comando da questão. Vamos para mais uma questão. No Microsoft Word, a orientação da página é um recurso de configuração de página adequado para permitir a alternância entre os modos: recuo e espaçamento, cabeçalho e rodapé, carta A4, link coluna, retrato e paisagem. Então, a questão ela quer saber sobre orientação da página. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Word. Aqui no Word, vamos identificar todos os itens que a questão trouxe. O item A, ele trouxe recuo e espaçamento. Então, aqui na guia Layout, ó, nós temos o grupo, parágrafo, e aqui tem recuar e espaçamento. A gente está procurando sobre orientação. O item B, cabeçalho e rodapé. Aqui em inserir, ó, guia inserir, nós temos um grupo chamado cabeçalho e rodapé e as opções aqui, ó, cabeçalho e rodapé, tá? O nome do grupo e o nome aqui das opções. No item C, trouxe carta e A4. É aqui, ó, tamanho. Eu vou fazer um texto, eu posso escolher vários tamanhos ou posso colocar aqui um tamanho personalizado. Se eu clicar aqui, ó, eu posso escolher a largura e a altura da página aqui do jeito que eu quiser. Se eu quiser botar aqui 17, foi 27, 17, ó, viu que ele ficou mais estreitinho, né? Então, eu posso colocar um tamanho personalizado, 17, se eu quiser colocar a altura 5, quando eu dou OK, ó, o papel vai ficar bem pequenininho, né? Então, aqui eu tenho, ó, carta e A4, que foi o que a questão trouxe, tá? O item D trouxe linha e coluna. Linha e coluna, eu tenho aqui, ó, número de linhas, né? Então, essa opção número de linhas e tem aqui essa opção colunas, ó. Tudo dentro do grupo configurar página. E o item E, que é o nosso gabarito, sobre orientação, bem aqui, ó. Então, grupo, layout, aliás, guia layout, grupo configurar página. E tá aqui a nossa opção orientação, ó, retrato e paisagem. Retrato, né, vai ficar em pé, paisagem, deitado, né, horizontal, vertical. Então, tá aqui, ó, orientação, retrato e paisagem, certo? Então, voltando aqui para a questão, ó, o gabarito é o item E, retrato e paisagem. A questão não perguntou qual é o grupo, não perguntou qual é o grupo, né, não perguntou qual é a guia, mas tá aqui, ó, guia, layout, grupo, configurar página. Tá? Então, guia, layout e o grupo configurar a página. Tá? Então, dentro dessa guia e dentro desse grupo, nós temos a opção de orientação da página, que é retrato e paisagem, beleza? Vamos para mais uma questão. No Windows podem ser instaladas várias ferramentas de monitoramento em relação ao hardware do computador em que está instalado. Entre essas ferramentas, existe uma que é nativa, né, já vem no próprio sistema, nativa do sistema e monitora recursos de memória, uso do espaço de armazenamento, CPU, entre outros elementos de hardware em tempo real. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome dessa ferramenta. Essa questão ela está tratando do gerenciador de tarefas, né, que é essa telinha aqui, ó, quando você pressiona Ctrl Shift ESC, abre aqui o gerenciador de tarefas, ele vai mostrar tudo que está sendo executado aqui no seu computador, né? Os aplicativos, né? Tudo que está sendo usado, vai mostrar aqui o desempenho da sua máquina, né? Do seu computador, ó, CPU, memória, enfim, tem várias coisas, ó, histórico de aplicativos, entre outras opções aqui, né? Para quem tiver curiosidade de olhar, tem várias coisas, né? Tudo que está rodando aí na sua máquina, ó, fica aparecendo aqui, né? Nos processos. Quanto que está usando, ó, de CPU, memória, disco, enfim, tem um monte de coisa aqui que se você tiver curiosidade de mexer, depois você vai lá e dá uma olhadinha. Gerenciador de tarefas. Então, aqui, nosso gabarito é o item E, né, gerenciador de tarefas. E tem duas formas de acessar o gerenciador de tarefas, que muitas questões perguntam, né, as teclas de atalho para acessar o gerenciador de tarefas. Da forma direta,
é o Ctrl mais Shift mais ESC, que é um T, tá, pessoal? Shift mais ESC. Ctrl Shift ESC, quando você pressiona, já vai direto para essa telinha que eu mostrei. E a forma indireta, que é o famoso Ctrl mais Alt mais Del, né? No Ctrl Alt Del, quando você clica, ele vai abrir uma tela. Por que que é forma indireta? Porque ele não vai direto para essa telinha aqui. Você clica Ctrl Alt Del, não tem como eu fazer aqui, senão o computador vai parar a gravação. Aí ele vai abrir uma tela azul e lá vai ter a opção para você clicar em gerenciador de tarefas. Já tem vídeos anteriores aí no canal que eu mostrei o passo a passo, né, com as imagens. Quando você pressiona Ctrl Alt Del, vai abrir uma telinha e lá vai ter o nome gerenciador de tarefas para você clicar. Aí depois é que entra nessa tela aqui, né, quando você clica lá no gerenciador de tarefas. Mas a forma direta para entrar diretamente aqui é Ctrl Shift ESC. E às vezes tem questão que pergunta, né, qual é esse atalho e traz as duas opções aqui nos itens, né? Ele quer saber a forma direta, muita gente acessa usando Ctrl Alt Del, aí vê o Ctrl Alt Del nas opções e marca e acaba errando, porque a forma direta é Ctrl Shift ESC, tá? Então memorize isso aí, esses dois atalhos você consegue chegar no gerenciador de tarefas, mas a forma direta é Ctrl Shift ESC. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó. Quando você pressiona Ctrl mais Alt, mais Del, vem para essa telinha aqui e daí é que você clica em gerenciador de tarefas. Aqui é a forma indireta. Aí vem para para essa tela aqui, ó, gerenciador de tarefas. Beleza? Mas primeiro vem para cá, ó. Na forma direta é que já abre lá o gerenciador de tarefas. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.